bem, na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dos recursos produtivos ou ainda fatores de produção. A primeira questão que nós temos então que nos dedicar é entender o que é um recurso produtivo. Um recurso produtivo é, na realidade, todo e qualquer conjunto de elementos que se utiliza para a produção de um bem qualquer. Portanto, toda e qualquer utilização de um elemento que sirva para a produção de um bem qualquer. Quero te lembrar que os recursos produtivos são recursos escassos. Dado que esses recursos são escassos, é preciso a gente entender como que esses recursos produtivos são divididos. E, na realidade, nós temos uma divisão onde nós classificamos a terra, o capital, o trabalho, o recurso tecnológico e poderíamos pensar ainda na questão empresarial, a capacidade tecnológica e a capacidade empresarial. Repetindo, então, terra, capital, trabalho, capacidade tecnológica e capacidade empresarial. Vamos começar a entender por terra. O que é terra enquanto recurso produtivo na economia? São todos os recursos do solo e do subsolo, da natureza de uma maneira geral, que pode contribuir para a produção de bens. E aí nós estamos falando, por exemplo, da água, nós estamos falando do solo, nós estamos falando da água da chuva, nós estamos falando da vegetação, nós estamos falando de todo e qualquer elemento natural que possa contribuir para a produção de bens. Eu tenho ainda um segundo elemento, que é, na realidade, o elemento trabalho. E, na realidade, o trabalho é a capacidade física ou intelectual aplicada na produção de determinado bem. Quero lembrar, então, que esse capital se refere tanto ao trabalho, o trabalho se refere tanto a essa capacidade intelectual, mas também à capacidade física na produção de bens ou serviços. Quero te lembrar ainda que nós temos um outro elemento, que é o elemento capital. E o capital, como nós falamos na nossa primeira aula, se refere fundamentalmente aos fatores de produção que dizem respeito a máquinas, equipamentos, edifícios, prédios e os mais diversos elementos que permitem a produção de um bem qualquer. Podemos pensar ainda naquilo que nós chamamos de capacidade empresarial. A capacidade empresarial ela é fundamental, porque, na realidade, o empresário ele tem dois elementos fundamentais no seu trabalho. Na realidade, ele tem, de um lado, a alocação dos fatores produtivos e, por um outro lado, ele tem uma questão fundamental de assumir todos os riscos na produção de bens ou de serviços, quaisquer que eles forem. Mas nós podemos ainda pensar num último elemento, que na realidade seria a capacidade tecnológica. E a capacidade tecnológica, na realidade, remete a uma determinada capacidade que pode ser, na realidade, física ou intelectual, se utilizando de tecnologia, de instrumentos para a produção de um bem qualquer. Portanto, terra, capital, trabalho, capacidade empresarial e capacidade tecnológica formam um conjunto que nos permite definir aquilo que nós chamamos de recursos produtivos ou ainda de fatores produtivos. Ok? Vamos fazer uma revisão então? Dá uma olhada lá no nosso slide, acompanha comigo. Nós temos então uma coisa fundamental que nós chamamos de recursos produtivos, ou ainda determinado como fatores de produção. Lembrando a você que recursos produtivos ou fatores de produção são todo e qualquer elemento utilizado no processo de fabricação dos mais variados tipos de bens. Lembrando a você que os recursos produtivos também são recursos escassos e que, portanto, vão demandar aquela escolha fundamental. Na realidade, remetem àquela questão da escolha diante da escassez. Podemos pensar, então, que esses recursos produtivos ou fatores de produção se remetem, por exemplo, à questão da terra, que são os recursos naturais, ou ainda o trabalho, o capital, a capacidade empresarial ou ainda a capacidade tecnológica. Vamos ver cada um desses itens. Primeiro, a terra. A terra se refere às reservas naturais
que você se recorda, que podem ser renováveis ou não. No caso de uma reserva natural renovável, por exemplo, como a pluviosidade, que é a chuva, ou uma reserva natural não renovável, por exemplo, como o minério de ferro. Eles se encontram na base de todo o processo de produção. Exemplo, o solo, o subsolo, as águas, a pluviosidade, o clima, a flora, a fauna, né? E fatores extraplanetários, por exemplo, como o Sol, que garante, na realidade, a fotossíntese. Podemos perceber que, na realidade, nós temos um segundo grande elemento que nós chamamos de capital. E o capital compreende, né, as edificações, a maquinaria, os equipamentos, os instrumentos, as matérias-primas, computadores, estradas de ferro e demais meios elaborados que são utilizados dentro do processo produtivo. Portanto, capital aqui, quero te ressaltar, não se refere à questão da moeda. Por outro lado, nós temos ainda o fator que nós chamamos de trabalho, que se refere, portanto, às faculdades físicas e intelectuais dos seres humanos que intervêm no processo produtivo, na criação de bens e de serviços. Portanto, tanto a faculdade física quanto a intelectual será considerado trabalho. Podemos pensar ainda naquilo que nós chamamos de capacidade empresarial. Lembrando para você que o empresário exerce funções fundamentais para o processo produtivo. A capacidade empresarial é que organiza a produção, ou seja, né, o que produzir, quanto produzir, como produzir e para quem produzir, reunindo, portanto, e combinando os outros recursos produtivos e, portanto, assumindo todos os riscos inerentes à elaboração de bens e serviços. Os riscos, obviamente, se remetem, né, a um fator fundamental, que é a ausência ou a queda, a inexistência de lucro, cujo objetivo é fundamental dentro de uma economia centralizada capitalista, seja ela, na realidade, de uma concorrência pura ou de uma concorrência mista. Podemos pensar ainda num outro grande elemento, que é a capacidade tecnológica, que é, na realidade, o conjunto de conhecimentos ou habilidade, sendo elas intelectuais ou não, que dão sustentação ao processo de produção. Portanto, nós podemos pensar numa capacidade tecnológica, por exemplo, da robótica, ou ainda, né, no início da Revolução Industrial, com a invenção da máquina a vapor, ou ainda na segunda Revolução Industrial, com a invenção do motor a explosão a partir do petróleo. Sendo assim, é preciso que você se recorde a maneira pela qual os fatores de produção, na realidade, são remunerados. É importante você lembrar que a terra, ela sofre, né, no papel da remuneração, o aluguel. Por um outro lado, o capital, na realidade, tem como remuneração os juros. O trabalho, né, via de regra, será um trabalho assalariado e, portanto, a remuneração será o salário. A capacidade empresarial de organização dos fatores de produção será beneficiado com a obtenção de lucro. E a capacidade tecnológica, que é o conjunto de conhecimentos físicos ou intelectuais na produção de bens e serviços, será então remunerado pelos royalties. Por exemplo, os royalties ou ainda as patentes que são obtidas, né, pela indústria farmacêutica ou ainda que são pagos, né, por outros setores da economia, como, por exemplo, né, determinados royalties na obtenção de patentes de máquinas e equipamentos. Portanto, nós temos aí uma sinopse para você a respeito dos recursos produtivos. Volto a lembrar, recurso produtivo, é importante a gente lembrar, é o conjunto de elemento ou elementos que nós vamos utilizar para a produção de um bem ou de um serviço qualquer. Lembrando a você que eles se dividem em 5 categorias, né? A terra, trabalho, capital, capacidade, né, empresarial e a capacidade tecnológica. Juntando todos esses elementos, nós temos então o início da configuração daquilo que nós chamamos de um sistema econômico.
Ok? Forte abraço para você e até a próxima aula.